Jesus, amada igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso, o milagre que vocês talvez gostariam muito de ouvir, o Senhor não nos deu, mas nos deu um milagre muito maior, de mostrar para a igreja dele que é possível amá-lo incondicionalmente, mostrar para a igreja que é dele, que está sendo preparada para subir, que precisamos entender que a nossa felicidade não está naquilo que queremos que ele faça, que a nossa felicidade não está em bens materiais, que a nossa felicidade não está na cura, que a nossa felicidade não está no emprego, que a nossa felicidade não está no casamento. O Senhor nos chama para sermos inteiros na presença dele, inteiros, com ou sem saúde, com ou sem emprego, solteiro ou casado, ou divorciado, ou viúvo, não interessa, pobre ou rico, gordo ou magro, não interessa, a sua felicidade está em Deus, e Ele nos chama para ser inteiros. Foi esse projeto que eu aceitei. Eu ainda queria muita cura, eu ainda lutei muito pela cura, mesmo já entendendo quase tudo. Em 2009 foi a última vez que eu pedi a cura, porque ele me abordou e perguntou: o que queres? A cura ou o projeto? Chegou um momento na vida da gente que nós precisamos realmente morrer. Evangelho é isso. Evangelho é submissão a Cristo Jesus. Quer vir após mim? Jesus te chama. Quer vir? Ele te convida. Quer vir? Se quiser, negue-se a si mesmo, renuncie-se, toma a tua cruz e me siga. Isso é Evangelho. Quer dar frutos? Você quer dar fruto para o Senhor? Então deixa que o grão de trigo morra. Se o grão de trigo morrer, ele vai dar muitos frutos, mas se ele não morrer, ele vai ficar só. Quer dizer, se você não quiser perder a tua vida aqui, se você não quiser abrir mão do mundo, se você não quiser lutar contra o pecado que te aprisiona, que te domina, se você não quiser se esforçar para ser soldado deste reino, você vai perder a tua vida na eternidade. Quer ganhar a tua vida aqui? Você a perdeu. Porque a tua vida aqui é como um breve pensamento. Você pisca o olho e ela passou. Um dia desse eu estava chegando na presença do Senhor, engateando na presença do Senhor. Hoje eu vou fazer 40 anos de idade. Não era nem para estar viva para contar essa história, mas eu aceitei. Eu quis, Senhor, eu quero o projeto. Então você tem que morrer. Morra para os teus sonhos, morra para os teus projetos, morra para os teus planos. Perca o controle da tua vida para que eu venha controlar agora. Foi isso que eu fiz. Eu perdi o controle total da minha vida, e o Senhor passou a controlá-la para mim. É fácil? Não, não é fácil. Uma vida de paz, uma vida abundante com Deus, com Jesus, não é uma vida ausente de sofrimento, não é uma vida ausente de aflições. Não, não é. Mas é uma vida cheia de esperança viva. É uma vida abundante, tão abundante que nenhuma luta tem impacto sobre você mais. Sabe por quê? Porque você então passa a viver o tempo eterno de Deus. Você passa a entender então o que a Bíblia te fala quem você é. Você é forasteiro, você é peregrino, você não é deste lugar. Você está passando por aqui. Não é para tirar os olhos de Sião. Não pode perder o foco. Quer ter uma vida eterna com Cristo? Não perca o foco. Não se distraia. Porque você não sabe se amanhã você está vivo. Você não sabe se hoje você vai respirar ainda. Nossos dias estão todos contados. Os nossos dias estão todos escritos num livro. E um dia estaremos diante do Senhor, do juiz. Crente, a igreja vai estar diante de Deus. E esse livro vai ser aberto com tudo que você fez e deixou de fazer. Aí seremos julgados. Paulo fala que muitos vão escapar do inferno, como se estivesse escapando de um incêndio com a roupa do corpo. Quer dizer, aceitou Jesus aqui, conheceu a verdade, mas não viveu um evangelho pleno, não se entregou, não renunciou,
viveu uma vida medíocre, uma vida abaixo do que Deus tinha para você. Deus deu talentos e enterrou. Quando estivermos diante dele, esses talentos serão cobrados. E aquele que enterrou o talento vai sofrer eternamente no inferno. Evangelho é muito sério, gente. Vida cristã é muito séria. Os líderes, os muçulmanos, pregam tão bem o Alcorão que eles não importam de morrer, de se atacarem, de se encherem de bombas e se explodirem, porque eles acreditam, eles têm uma meta, eles têm um foco. Se eu morrer por essa causa, eu tenho um céu. Eles acreditam nisso. Infelizmente. Por isso, quando o muçulmano se converte, é algo extraordinário. Eu conheci um há 2 dias atrás. E ele me contando a situação dele. 95% do povo de onde ele mora é muçulmano. E eu perguntei para ele, mas Marcinho, a sua criança, eles têm uma filhinha, você não tem medo que eles te obriguem a fazer alguma coisa? Porque eles têm uma cultura tão triste, tão horrorosa, que as meninas, quando chegam à idade da monarca, elas são circuncidadas também. Além dos meninos, que é a circuncisão dos judeus mesmo, as meninas também são circuncidadas. A ONU tentou entrar nisso, mas não tem jeito. É a cultura daquele país. Tem meninas que sofrem hemorragia e morrem na circuncisão. E eu, na hora que eu já sabia disso, já tinha lido sobre isso, então tem ONGs tentando mudar essa história, mas é muito difícil. É muito difícil. É a cultura deles. É como se fosse o batismo aqui. E eu falei, você não tem medo? Você não tem medo que te obriguem, ou que te machuquem, ou que machuquem tua família? Ele falou, Maristela, cristão não pode ter medo de morrer. Cristão tem que estar pronto para morrer. Esse povo lá fora estão prontos para morrer a qualquer momento pelo Evangelho. Só que a igreja brasileira, a igreja norte-americana é uma vergonha. É uma vergonha. Eu nunca vi tanto crente mimado como eu estou vendo agora, eu e minha família, e quem está conosco temos visto. Crentes mimados, que só querem cantar para um Deus que vai fazer aquilo que eles querem que Ele faça. Só querem viver uma vida para essa terra, para este momento, uma praga de teologia da prosperidade. Esse é um dos piores cânceres que existe. O câncer da igreja hoje. O câncer da fé. Destruindo famílias inteiras. Igrejas tomadas por pecados ocultos. Adultérios. Homossexualismo. Fornicação. Namorados transam antes de casar e cantam na frente e fazem a obra do Senhor como se nada estivesse acontecendo. Marido trai esposa, esposa trai marido e vem para frente e fazem a obra do Senhor como se nada estivesse acontecendo. Colocam uma máscara e vão praticar a religião. Isso é muito triste, gente. Diante dessa realidade, eu quero compartilhar o texto que o Senhor nos deu para essa noite. Está em Abacuque. Podem abrindo aí, porque vai ser longo, porque até a gente achar Abacuque está bem no finalzinho, tá? Bem no finalzinho mesmo. Se vocês pegarem de Mateus e vir do Velho Testamento, é mais fácil para vocês acharem. Então tem Mateus, aí você vai ver Malaquias, depois vocês vão achar aí Zacarias, aí vem voltando Ageu, aí eles vão chegar em Abacuque, de trás para frente, tá? Pegando pelo Novo Testamento, voltando. Depois eu gostaria que vocês chegassem em casa, são 3 capítulos só, lessem esse texto, e é um texto que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos passando agora.
momento atual que a igreja, a sociedade tem vivido e tem sofrido. E esse livro foi escrito há mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Abacuque não se sabe muito sobre ele. Provavelmente ele seja um levita cantor, né, da tribo de Levi, né, trabalhava no templo, mas não se sabe muito sobre ele. Ele foi levantado como um dos profetas menores, não porque ele fosse menor do que Daniel ou Isaías, não, porque o tempo dele de profeta foi menor, um livro menor. Não é questão do profeta ser menos que o outro, pelo contrário, Abacuque foi levantado num momento crucial para Israel. Então Abacuque, no capítulo 1, do verso 2, capítulo 1, verso 2. Vamos ver o verso 1 também. O peso que viu o profeta Abacuque. Peso é sentença. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Continua falando conosco, Pai. Conforta o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa mente. Renova-nos nessa noite. Para que possamos, ó Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só é possível experimentá-la, seja qual for a vontade do Senhor, se tivermos uma mente transformada. Ó Deus, então, em nome de Jesus, Espírito Santo, faça a obra. Usa minha boca como boca do Senhor, Pai. Continua usando, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, dentro desse contexto, Abacuque estava profetizando no momento. E esse livro de Abacuque é um momento que mostra a oração mesmo de Abacuque. Abacuque está falando com Deus. Abacuque está reclamando com Deus, porque naquele momento de Israel estava acontecendo tanta injustiça, tanta tristeza, tanta impunidade, tanta violência, tanta coisa errada, tantos menores abandonados, tanta criança abandonada pelos próprios pais, tanto sofrimento. Israel estava totalmente apóstata. Israel tinha se afastado de Deus mesmo, esqueceu-se de quem era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Abacuque vê aquela cena, aquele cenário horroroso de maldade, de violência, de tragédias, de crianças sofrendo, e ele grita: violência! Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não vai ouvir? E a palavra violência, no significado dela, do hebraico, desse contexto, violência é Hamas. Uma palavra que a gente tem ouvido muito, o grupo Hamas, né, que tem feito coisas horrorosas contra Israel, lá no meio da Palestina. Os palestinos têm sofrido tanto. Hamas quer dizer violência, sujar as mãos de sangue e violência nas mãos. Então no hebraico é Hamas. Até quando eu vou clamar e tu não vais ouvir? E dentro desse tempo, esse livro se parece tanto, parece que foi escrito agora. Quando nós olhamos à nossa volta, estamos vendo tanto homicídio, tanto assassinato, tanta violência, crianças sofrendo pedofilias, crianças sendo molestadas dentro da casa do Senhor, coisas horrorosas acontecendo na vida do crente, aquele que conhece a verdade, conhece a palavra. Meninas, adolescentes perdendo a virgindade com 13, 12 anos. Eu dou palestra em escolas para todas as idades. E é doído, é sofrido para mim ouvir adolescente com 13 anos falar que perdeu a virgindade, teve aborto ainda. E a mãe e o pai não sabem. Onde estão os pais que não têm tempo mais para a família? Onde estão os filhos
Infância roubada pela pornografia. E a droga? E o crack? Quantos rapazes vão chegando por semáforos? Chegam bonitos, chegam gordinhos, chegam saudáveis. Passa 2 meses, estão pele e osso. Aquele rapaz tem mãe, tem família. E o homossexualismo? Quantos rapazes têm escondido a identidade deles de tendência ao homossexualismo dentro da casa do Senhor? E têm sofrido. Muitos têm sofrido, porque não entendem por quê. Por que eu tenho tendência ao homossexualismo? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho atravessado os vales com eles também. E na maioria dos casos, não todos, mas na maioria dos casos, são pais que foram ausentes, pais omissos, mães que protegeram demais, pais que esqueceram de dizer para aquele menino de 3, 4 anos: você é o homem, você é o forte, você é o menino do papai. Um pai que não olhou para o filho enquanto ele crescia. Um filho que viu o pai chegar em casa e bater na mãe, espancar a mãe, destruir móveis, preso no alcoolismo. Ou um pai que trabalha demais, trabalha tanto, que não consegue arrumar 10, 20 minutos para abraçar o seu filho e dizer: filho, papai te ama, você é o homem da casa como o papai. Esses homens são esses homossexuais que hoje eu converso, que hoje eu atravesso com eles nos vales. Quando eu pergunto, eu provoco a pergunta: me fala do teu pai. A resposta é unânime: eu odeio meu pai, eu nunca vou ser como ele. Aí você puxa o pano de fundo, pastor, tá aí a história. Aí não sabe, acha que nasceu com tendência ao homossexualismo. Não. Aos 3 anos de idade, aos 4 aninhos de idade, a criança não tem sexualidade. Ela nasce macho ou ela nasce fêmea, porque assim Deus fez. Mas a sexualidade tem que ser formada nessa criança. Ela precisa ser formada nessa criança. Meninos que gostam de coisas de meninas, e meninas que gostam de coisas de meninos. Os pais precisam estar perto, precisam olhar com carinho isso. Não tem problema a menina querer fazer futebol, a menina querer jogar judô, ou o menino ter uma vontade mais de ajudar a mãe a fazer alguma coisa na cozinha. Não há esse problema. O problema é não formar sexualidade nessa criança. E essa criança sem identidade sexual, o diabo vem e rouba. Ele vê o cenário de um lar desestruturado, vem e rouba. E sabe o que acontece no meio do caminho? Esse menino é molestado, é abusado. Incrível, mas todos que eu conversei até hoje é assim. Todos tiveram abuso na infância. Todos foram, não nasceram. São homens com identidade roubada. Identidade roubada. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas Deus sabe. O Espírito Santo conhece cada um de vocês. Não só rapazes, mas moças também. Moças também. Vocês são meninas e são meninos. Homens e mulheres que Deus fez para construir lá. E o que Deus fez é perfeito. Busquem ajuda. Mas não sejam hipócritas na casa do Senhor. Não sejam hipócritas, porque é pecado. Homossexualismo não é doença, é comportamento. Precisa de libertação. Precisa de libertação. E não é diferente o contexto que Abacuque estava. Não era diferente. E foi nesse contexto que Abacuque foi levantado. E não diferente de Abacuque, nós fazemos a mesma coisa. Deus, o Senhor não está vendo isso? Há mais suicídios do que homicídios. Há mais suicídios do que assassinatos. Sabiam disso? Só que não é divulgado. Não é divulgado. A dor da alma está tão grande, que as pessoas estão tirando a vida. Preferem não viver mais. Não porque não querem viver. Elas querem viver. Elas não querem morrer, mas não aguentam mais. Não suportam mais.
não olhar para tudo e não ter esperança, enquanto o evangelho está vindo dos púlpitos para distrair, para fazer o povo cantar e dançar e pular. Chegam vazias e saem vazias, sem conversão, sem arrependimento. Não há confronto, não se prega. Por quê? Medo de perder a ovelha, medo de perder o membro. Pastor Márcio, se alguém quiser sair da igreja porque o Senhor chamou a atenção, deixa assim, pastor. Sabe por quê, pastor? Se o Senhor não cobrar, Deus vai cobrar das suas mãos. Porque nós que pregamos o evangelho, pastora, nós que pregamos o evangelho, o sangue das almas estão nas nossas mãos. E Paulo, quando ele pregava o evangelho, ele pregava a verdade e dizia: estou limpo do sangue de vocês. Estou limpo do sangue de vocês. Seja limpo do sangue, pastor. Não se corrompa, pastor. Por mais difícil que seja, não é fácil. Tem pastores sofrendo. Quando o pastor enxerga a verdade, ele sofre, porque vê a ovelha indo para o inferno. E quando ele vai falar, elas não aceitam. Não aceitam. E vem brincando com Deus aqui na frente, brincando de ter ministérios, brincando de cantar, brincando de tocar. O evangelho é muito sério. E quando Abacuque faz esse apelo a Deus: Senhor, faça alguma coisa agora. E não é diferente. Estamos vendo aí igrejas evangélicas se juntando, pedindo avivamento, fazendo conferências, levando shows, né? Grandes bandas, grandes cantores em praças para buscar avivamento. Eu não entendo isso. Que parte do evangelho que eles se perderam? Que avivamento só vem de arrependimento. Avivamento não vem de levantar a mão, de bater palma, de pular. Avivamento só acontece quando há arrependimento. Arrependimento só acontece quando se prega a palavra. E só há fé quando se prega, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é a fé que nos salva. Então não tem como sair fora disso. Então Abacuque clamava por avivamento: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. O Senhor traz uma resposta. O Senhor responde: eu vou fazer, filho. Eu estou vendo tudo. Eu vou fazer. Meus olhos não estão fechados. E sabe o que Deus disse que iria fazer? Não era avivamento, era disciplina. Deus veio com disciplina. Enquanto a igreja está brincando em querer avivamento, que eu não sei o que eles entendem de avivamento, se é igrejas cheias, igrejas grandes, templos bonitos, gente rica andando de roupa cara, eu não sei o que eles entendem de avivamento. Eu realmente não consigo entender. Mas o avivamento que Abacuque pediu veio como disciplina. Deus pegou os caldeus e permitiu que os caldeus, os babilônicos, tomassem Israel e humilhassem Israel, levassem Israel cativos. Esse foi a disciplina. Mas Abacuque filho, mas Senhor, nós somos ruins, mas os caldeus são piores do que nós. O Senhor vai deixar que eles façam isso com a gente? O Senhor vai deixar que eles pisem em nós? Que eles nos humilhem? Não dá para o Senhor tratar isso entre nós mesmos, não? O Senhor não. Vai ser com eles. Mas depois eu irei contra eles também. Depois eu irei contra eles. Mas é assim que eu faço. É assim que eu vou fazer. É a minha vontade. É o meu jeito de fazer. É esse. E no Abacuque 2 traz um texto que a gente conhece muito. Abacuque estava começando a entender, sim, que o cerco ia apertar. A disciplina ia vir sobre o povo de Deus. Porque Deus, quando Ele ama, Ele disciplina a igreja. Ele disciplina nossas vidas. E o cerco ia apertar. E Ele disse: o justo pela fé viverá. Pela fé viverá. Fé aí no hebraico tem uma palavra em grego que explica ela melhor, que eu esqueci qual é essa palavra. Se alguém lembrar e quiser me ajudar, mas ela quer dizer mais ou menos assim: você está num naufrágio, você está dentro de um barco, esse barco está sofrendo naufrágio, você
o barco afunda, você começa a nadar, e você não tem mais como ter forças, você começa a ter câimbras, você vai perdendo as forças, você acha que já vai submergir, você vai afundar, e de repente uma boia aparece, e você junta as últimas forças que você tinha e começa a nadar para ela e segura nela. É mais ou menos isso que é fé no grego, é se segurar em Deus, é ter firmeza em Deus. A fé, o justo pela fé viverá. Às vezes você vai perder tudo, até o navio, mas a fé você não pode perder. A fé não. O justo pela fé viverá. E Abacuque então começa a entender que as coisas iam ficar mais difíceis, iam ficar piores do que já estão. Gente, nós estamos caminhando para as mesmas coisas. Nós estamos no princípio das dores. Elas estão começando. Vocês conseguem mensurar isso? Vocês conseguem nadar mais um pouquinho e segurar a boia? E não soltar? Estamos caminhando. Jesus está prestes a voltar. Mas vai haver uma disciplina. Nós queremos reforma, nós clamamos por avivamento, vai vir. Ele vai vir. E vai separar mesmo o joio do trigo. E vai separar mesmo a igreja de Cristo. Muitos não vão aguentar. Muitos já não estão aguentando. Muitos já estão se entregando mesmo. Muitos o pecado já domina. Estão aprisionados. Quando chega em Abacuque 3, a oração muda. Você pode ver que Abacuque já está sendo curado. Começa com uma oração desesperadora, uma oração esmagadora. Deus, o Senhor não está vendo? E ele termina com uma oração poética, uma oração tão maravilhosa para nós, que nós podemos fazer a mesma oração, nós podemos cantar essa oração, porque o Deus de Abacuque é o nosso Deus, e nós podemos conseguir pela fé enxergar o que não se vê, enxergar a vitória, enxergar Sião, enxergar a cidade eterna. E ele termina com essa oração. Gostaria que vocês abrissem de novo, quem fechou, Abacuque 3. Em Abacuque 3, a oração de Abacuque, o livro de Abacuque é toda oração, gente. É ele o Senhor. Ele o tempo todo como o Senhor. Uma hora brigando, uma hora resmungando, uma hora questionando, e Deus respondendo. E Deus respondendo. Só que no capítulo 3, Abacuque então vê que Deus não vai resolver o problema da forma que Abacuque queria. Deus não vai fazer aquilo que Abacuque queria que Deus fizesse. Porque às vezes Deus, gente, Ele permite uma tragédia na tua vida para consertar ou evitar uma tragédia maior ainda. Muitas coisas nós não entendemos na hora que acontece, mas depois nós vamos olhar, puxa vida, se Deus não fizesse isso, não permitisse isso, eu não seria, aonde eu estaria agora? Se você olhar para a tua vida, você vai lembrar de algum momento assim. Deus permite algumas tragédias para te lembrar de outras piores. E tem uma pior que está por vir. E essa Ele quer te livrar, que é do inferno, que é da morte eterna, que é o sofrimento eterno. Essa tragédia sim. Então haja o que houver, venha o que vier, segure firme, igreja. Aguenta firme, igreja. Nada pode abalar a tua fé se ela estiver firmada em Cristo Jesus. Nada, nada, nem a morte, nem o câncer, nem a perda, nada. Abacuque não tem resposta. Abacuque teve a resposta que ele não queria, mas Abacuque tem conforto, ele tem refrigério e com paz no coração, sem entender, sem compreender e mensurar quão terrível seria dali para frente quando os caldeus chegassem
e humilhassem as suas mulheres, matassem as suas crianças, destruíssem o templo do Senhor, coisas horríveis aconteceriam e aconteceram. E mesmo ele sem mensurar, pela fé, ele faz uma oração que nós podemos fazer também, pela fé. Abacuque 3, o verso 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja esperança, ainda que não haja gado no curral, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja azeite na oliveira, ainda que tudo venha e diz que não, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele fará com os meus pés como os da corça e me fará saltar muralhas. Fica de pé, igreja. É isso que Deus vai fazer com a igreja dele. É isso que Deus faz com a igreja dele. Faz saltar muralhas, faz andar pela fé. A igreja de Cristo Jesus, lavada e remida no sangue de Cristo Jesus, ela marcha vitoriosa, ela marcha vitoriosa, esplendorosa, magnífica e poderosa sobre a terra. Ela anda sobre a lama sem se sujar, com vestes de noivas, com as candeias acesas, com óleo na botija, cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja de Cristo, a igreja que vai triunfar, a igreja que é vitoriosa. Que você venha para esta igreja, que você faça parte da igreja de Cristo, que você possa estar firmado, segurando firme em Cristo Jesus. Nós não temos muito tempo nessa terra quando se refere a Cristo Jesus. Nós temos talvez menos tempo ainda quando se refere ao nosso fôlego de vida, porque nem isso nós temos. É do Senhor. Ele é do Senhor. Feche os teus olhos, igreja. Feche os teus olhos. A igreja de olhos fechados. A igreja de olhos fechados. Que você possa, com o fôlego de vida que você tem agora, que você possa, se você ainda não fez, entregar a tua vida ao Senhor Jesus e querer se submeter a Ele, entregar tudo que é dele para Ele. Tudo é dele, tudo que há em você é dele, o teu corpo é dele, o teu respirar é dele, os talentos, os dons que você tem é dele, a tua profissão, aquilo que você planeja, os teus projetos são dele, tudo é dele. Mas você insistiu em segurar nas suas mãos e dá muito errado. A gente controlar a nossa vida, algumas coisas dão certo, outras coisas dão errado. É uma insegurança muito grande. Mas nele não. Nele a segurança. Eu convido a você de olhos fechados mesmo. Você não vai sair do teu lugar. Mas de onde você está, se hoje o Senhor falou no teu coração, e entende que hoje à noite é uma oportunidade, mais uma talvez que o Senhor está te dando, e você quer agarrá-la agora como se agarra uma boia quando se está afundando. Se você quer levantar a tua mão para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, toma minha vida nas tuas mãos, levanta a tua mão, Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Quem quer entregar a tua vida ao Senhor nesta noite, quem ainda não fez isso e quer entregar hoje ao Senhor, levanta a tua mão de onde você estiver. Pode abaixar a tua mão. Quem estiver aqui, quiser entregar a tua vida ao Senhor, levanta a tua mão para o Senhor.
Amém. Glória a Deus. Pode abaixar a tua mão. É para o Senhor. Isso é mundo espiritual. Se você está aqui preso, dominado pelo pecado e quer sair, e sabe que pode, na força dele você pode romper com as cadeias agora. Levanta as tuas mãos, a tua mão também para o Senhor. Ele está te vendo. Levanta a tua mão para o Senhor. Amém. Pode abaixar a tua mão. Pode abaixar a tua mão. Você que está longe da presença do Senhor, longe da presença do Senhor, se você quiser, levantando a tua mão para o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui, Senhor. Venha me sondar agora. Vê se em mim o caminho mau e me livra, Senhor. Me tira e me guia para o caminho eterno. Estou aqui, Senhor. Faça de mim morada. Faça de mim um vaso novo. Que você possa erguer a tua mão para o Senhor. Muitas vidas já ergueram as mãos para o Senhor. E o Senhor viu. O Senhor viu. Os céus contemplaram as tuas mãos. Que você que não fez essa entrega ainda e não quer fazer isso hoje, que o Senhor venha te dar uma nova oportunidade. Eu vou estar encerrando agora. Amor, você disse alguma coisa? Amor? Eu vou estar encerrando agora. Que você possa continuar firme. Que você possa pedir ao Senhor que ordene a tua mente. Que toda essa palavra seja agora ordenada na tua cabeça. E nenhuma vírgula caia dela, porque ela é a palavra do Senhor para a tua vida. Aleluia. Vamos orar. Senhor, entrega nas tuas mãos a tua igreja agora. Aleluia. A tua igreja vitoriosa, Senhor. Nós queremos subir, ó Pai. Nós não somos deste lugar. Nós não somos dessa terra, Senhor. Nos ajude a chegar, Senhor. Nos ajude a marchar, Deus, sem olhar para trás. Nos reveste toda a armadura espiritual agora, Pai. Rompa, Senhor, agora com as cadeias. O Pai, venha trazer libertação, ó Pai, aqui. Vidas cativas a vícios, dominados por pecados, pecados que pecaram no corpo, pecados de vícios, pecados de todas as formas, toda forma de pecado que trouxe, ó Deus, espíritos malignos, ó Deus, para alguma vida que estiver aqui dominada por espírito maligno. Nós repreendemos agora em nome de Jesus que cadeias caiam por terra agora. Toda a cadeia do pecado, do vício, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo vai caindo agora por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Liberta o teu povo, Pai. Liberta a tua igreja. A tua igreja santa. Lava, Senhor, com o sangue de Jesus este povo, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um momento, por mais uma oportunidade de ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém.